Voltamos, pessoal. Abre comigo lá em 1 Timóteo 2,8. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. A gente começava falando aqui sobre a importância da oração, a importância do jejum, a importância da leitura da palavra. E a gente procurou junto aqui um versículo bíblico que mexe com a gente. Ela falou Filipenses 3, 10 e 11. Eu falei Mateus 7, 21, 23. O seu, Léo, qual que fala um versículo bíblico que mais mexe com você? Você tem algum de cabeça que mais te atormenta, assim, que tira o sono? Ele falou, depois eu vou estar mais. João 3,16. Esse é o que mais mexe com você? Por quê? O que você acha que é o que mais mexe com você? Se fosse eu, hoje, trazendo os dias de hoje, eu tivesse um único filho e dar ele no lugar das pessoas para que elas fossem salvas, ter que sacrificar ele, eu acho que eu não estaria com. Tipo assim, aí a gente vê, a gente consegue nem dimensionar A grandeza do o amor amor de de Deus. Deus, cara. Então, parece ser clichê, né? Um versículo que a maioria conhece, mas. Não, esse versículo é muito forte. Impacto. Muito impactante, o amor de tal maneira, né? João ele repete isso lá em 1 João capítulo 4. Então 1 Timóteo 2,8 diz assim: Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas, porém com boas obras, como convém a mulheres que professem ser piedosas. Então, essa aula ela terá como fundamento estabelecer a importância da oração e do estudo bíblico, enfatizando que tais práticas nos levam à integridade e pureza. Nós, como cristãos, devemos ter isso como nosso alvo em toda a nossa vida, seja na igreja, na família, no trabalho, na rua, onde formos. Nossa pureza e integridade precisa ser um reflexo do Deus ao qual servimos. Eu vi uma frase tempo atrás do pastor Josué Gonçalves. Você sabe quem é? Pai do pastor Douglas Gonçalves. E ele diz uma frase que ela para mim é muito impactante: quem carrega o céu não deixa as marcas do inferno por onde passa. E isso fala de pureza e integridade. Não tem como a gente estar numa fila do banco e alguma coisa errada acontecer. Você vê ali, tem aquela plaquinha nos caixas, né? Não fale para ninguém a sua senha, não peça ajuda para ninguém, não ser alguém do banco. Você ali tentar furtar a pessoa. Isso não é integridade. Você andar, sei lá, com a carteira do carro atrasada. Isso não é integridade. Se a gente for parar na blitz, o que vai acontecer? Ou vai levar o seu carro, ou você vai pagar uma propina. O que você vai fazer? Então a gente precisa andar com pureza. E isso fala também da nossa integridade. Fala do nosso relacionamento com a palavra, do nosso relacionamento com Deus, que nos chama para a santidade. Exatamente, 1 Pedro 1, 14, 16 diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Levítico 20, versículo 7 e 8 e o versículo 26. Portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu, Senhor, Deus de vocês, porque eu sou o Senhor, Deus de vocês. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifico. Versículo 26. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dos outros povos para que sejam meus. Gênesis 17, 1. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Então Deus nos chama à perfeição. Deus nos chama ao relacionamento de santidade. Então, é impossível ser santo. A gente ouve muito isso, né? É impossível ser santo, é impossível ser perfeito, porque eu sei que eu vou errar. E vai mesmo. A diferença é que quando eu estou em Cristo, o meu pecado não é mais meu.
O meu pecado já não tem domínio sobre mim. O pecado já não rege a minha vida, já não tem mais controle. Então se eu caio, ele é um tropeço. Então se a gente acaba falhando, poxa, falei um pouco mais alto que a minha esposa, meu Deus do céu, o Espírito Santo ele já nos incomoda a pedir perdão, a se arrepender, nos leva ao arrependimento, porque Deus ele é santo. Então para eu ter um relacionamento com ele eu preciso de santidade. Santidade ao Senhor. Por que me choca tanto Mateus 7, 21 ou 23? Exatamente por conta disso. Tem aquelas pessoas que nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ah, mas dirão naquele dia, eu expulsei demônios, eu profetizei em seu nome, eu manifestei de certa forma milagres em seu nome. Exatamente, muitas pessoas fazem isso. A gente vai pegar Atos capítulo 19 lá, a gente vê aqueles irmãos, né? O Cefas, se eu não me engano, eles tentando fazer milagres, expulsar demônios em nome de Paulo. Eu os desconjuro, eu os expulso em nome de Paulo, em nome de Jesus, no qual Paulo prega. E o demônio virou para ele: legal, maneiro, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês quem são? Nem no inferno conhecido. Como que está a nossa foto lá no inferno? A nossa foto no inferno deve ter a cara, procurado, eu preciso caçar esse cara, esse tal de Lucas, eu preciso pegar ele, esse tal de Eliel, nossa, eu vou pegar essa irmã aí, que essa irmã ela é da oração, ela é jejua mesmo, ela é canelinha de fogo, eu preciso pegar ela. Porque nossa foto precisa estar lá, estampada no céu. Esse aqui é meu amigo. Satanás, você quer tentar? Pode tentar. Igual fez com Jó. Será que Satanás está de rolê no céu? Deus fala: pô, você viu o Leão? Você viu minha irmãzinha lá? Você viu? Você viu o Luquinho? E aí? Ah, mas aí é mole, né? Aí é mole. Você protege ele, você protege ela. Deixa eu tocar nele. Então vai lá, então toca. Só não tira a vida dele. Aí o cara passa por diversas perdas, perde os filhos tudo, e ele pega uma grande doença, ele perde os amigos dele tudo, que pensa que é os amigos, que é os best friends forever, os brother, e mesmo assim o cara fala: eu achava que eu conhecia Jesus, eu achava que eu conhecia Deus, mas eu só sabia de ouvir falar, agora eu te conheço. O que a aflição faz com a gente? E esse texto de Mateus me choca exatamente por conta disso. Não havia arrependimento, não havia uma entrega de coração. Então eu posso estar fazendo muitas coisas para Deus, gastando a nossa vida na igreja, mas se não for aos pés de Jesus, de nada vale. Porque é para isso que Ele nos chama para santidade. E quem se achega a Ele: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Mãos santas. O salmista vai dizer: quem subirá ao monte do Senhor? O limpo de mãos e o puro de coração. Então, sem santidade, eu vou voltar lá no tema da palavra de hoje, da aula de hoje: oração e estudo bíblico. A gente fala muito, né? Parece até um versículo bíblico, mas não é. Vinde como estáis. Não está na Bíblia esse versículo. Esse versículo inventado não está na Bíblia. Mas a gente fala muito isso, e realmente, vinde como estáis, beleza. Mas não permaneça do mesmo jeito, porque não tem como estar na presença de Deus da mesma forma. É igual quando Jesus fala para a prostituta que ia ser apedrejada: eu também não acolhendo. Vai, não peques mais. Vai e não peques mais. Você vê até me encher de pecado. Eu estou aqui escrevendo na areia. Muitos falam que Jesus estava escrevendo graça na areia. E realmente deveria ser. Estou escrevendo graça. As pessoas: eu vou apedrejar. Do mais velho ao mais novo. Ou do mais novo ao mais velho, agora não me recordo. Vai sair de um em um, até ficar ela e Jesus. A única pessoa que poderia pegar uma montanha e tacar na cabeça dela. Ele não poderia pegar uma pedra, poderia pegar uma montanha e tacar em cima dela. Ele fala: vai, não pegues mais. Eu também não te condeno. Hoje eu estava conversando com a minha irmã e eu estava falando disso, né, da romantização do pecado.
a gente romantiza aquilo que a gente deveria condenar, né? Se eu falo de adultério, e aí se eu falo de roubo, eu quero, porque como o meu coração ainda não foi tratado, eu dou várias pinceladas, né? Aquela coisa que a gente dá aquele jeitinho brasileiro, para poder falar que não é tão bem assim. Aí eu falo com a minha filha, isso aí eu falo com a minha filha direto. A senha do inferno é nada a ver. Quando você chegar na porta do inferno, o demônio que estiver lá para te receber, ele vai perguntar a senha. Você vai responder para ele, nada a ver. Uau. Porque foi o estilo de vida que você escolheu levar. Foi no nada a ver. Uau. Isso é muito forte. A senha do inferno é o nada a ver. Essa é muito boa. Posso usar minhas palavras no lugar? Na frente vou usar minhas palavras. Vou dar os créditos. Me perdoe, me fugiu o seu nome. Lilian, vou usar, dar os créditos a Lilian lá. Não, pode falar. Não, porque realmente, cara, a senha do inferno nada a ver. Quanta gente fala nada a ver? Eu costumo dizer que muitas vezes quando nos falta arrependimento, o pastor fala muito sobre isso, né? Você começa a falhar no arrependimento, a parar de orar, a parar de ler a Bíblia, o que acontece? Mas você fica incomodado, você fala, nossa, mas eu briguei com a minha esposa, meu Deus do céu, por que eu gritei com ela? Você vai lá e se arrepende. Aí uma próxima vez você... cara, será que eu preciso pedir desculpa? Já aconteceu outra vez, ela sabe. Passa. Aí na outra vez você já está se exaltando mais. Aí já dorme no sofá. Eita! Aí quando vai ver, já estão os dois separados, estão como amigo dentro de casa, ou inimigo dentro de casa, um roendo o outro. Falta arrependimento. E às vezes a gente pega esse negócio de se arrepender quando você faz uma parada, sei lá, muito sinistra. Mas eu vou dar um exemplo bobo. Antes de vir para aula, né, a minha esposa tinha uma encomenda para fazer uma entrega lá no Padre João. Eu já sabia que ia ter essa entrega. Eu falei, amor, eu terminar cedo para mim lá de dia, que é melhor, né? Em casa subir lá à noite, vai ver. Aí eu sei que agarrou lá as coisas que Ajuda. estava fazendo em casa e tudo mais. Acabou que a gente só um horário de pico, já quase anoitecendo, era na rua lá, sem sair. Aí eu fui no caminho e falei, pô, mano, tá ruim, cara, não quer esse horário não, deixa agarrar lá, tá próximo. Ela, não, tá bom, mano, não sei o que, eu dando aquelas murmuradas, mas fui. Aí chegou lá, cara, tinha um pula-pula pequenininho na rua assim, ó, fechinha a casa, tinha nem quintal, mano. Fechinha de uma criança, cara. Aí chegou lá assim, tipo assim, eu fiquei com uma vergonha, mano. Aí o rapaz veio atender a gente simplesão, assim, entreguei pra ele. Aí na hora que virou o carro, assim, eu falei, caraca, eu vim reclamando o caminho todo. Eu falei, pô, não perdoa, cara, não vou reclamar, não. Tipo assim, fiquei constrangido mesmo, cara. Pesou, né? E às vezes então, a gente... Pode falar. Podia ter sido tipo assim, ficar quieto, realmente não é perigoso à noite, né? E às vezes a gente pega isso, cara, como um pecadinho de estimação. Não, esse aqui é o meu ursinho de estimação. Ai, tão fofinho. Pegar o Júlio como exemplo. Esse aqui é meu cachorrinho. E a gente pega o pecado muitas vezes como isso. Não, eu vou levar meu pecado hoje para passear. Vem, meu petzinho. E a gente pega o pecado e faz isso. Só que Deus nos chama a santidade, a pureza. Deus nos chama a integridade. A santidade, então, não é um padrão ilusório, mas um estilo de vida real para todos os crentes. O andar na presença de Deus nos santifica ao ponto de adquirirmos pureza e integridade, não vivendo mais em práticas carnais. Sem santidade ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14 fala isso. Vivam a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Não tem como ver Deus, não tem como se relacionar com Deus sem santidade. Por isso que Deus fala com Abraão, antes de fazer uma aliança com ele e mudar o seu nome para Abraão, ele fala, ande na minha presença e ser perfeito. Então é andar na presença de Deus, é se arrepender. Eu pequei, o pecado não é mais uma prática na minha vida, não é mais um animal de estimação para mim, não é mais um ursinho de pelúcia que eu carrego, que eu durmo com ele abraçadinho, mas eu purifico minhas mãos, eu busco na palavra. Eu costumo dizer uma frase que quando a gente lê a Bíblia, ela é só um livro, mas quando a Bíblia me lê, ela é poder de Deus. Então ela nos santifica. Então somente os que têm mãos limpas e são puros de coração são capazes de se relacionarem com Deus Santo. Salmos 24, 3, 5 que a gente falou aqui. Paulo está dizendo a Timóteo e à igreja sobre suas preocupações com cada gênero. Aos homens a pureza de suas mãos para que orem em todos os lugares. Para isso deveriam estar limpos de toda a ira e animosidade.
Muitas vezes o homem ele perde esse controle, a raiva, a ira. Então já as mulheres, Paulo fala sobre a modéstia, no se vestir e a postura de submissão. Tais comportamentos garantem o avanço do Evangelho. Será que estamos preocupados com os nossos comportamentos? Estamos realmente mantendo nossas mãos limpas para que o Senhor receba a nossa oração? Será que o nosso ambiente de trabalho, será que o convívio de amizade que a gente tem, você acha que a gente está preocupado em dar um bom testemunho? Como que será que a gente tem sido visto? Será que a gente se preocupa com isso? Cara, hoje eu carrego o nome da Local 7? Não, hoje eu carrego o nome do Evangelho de Cristo. Consequentemente, da bandeira, da placa onde você serve, ok. Mas o mais importante é o Evangelho do Reino. Será que como que a gente tem apresentado Jesus com a nossa vida? Será que as pessoas olham e falam, uau, o Júnior realmente mudou, cara. Que estilo de vida, eu conhecia ele de moleque e agora olha como que ele tá. A Lília, nossa, a Lília realmente mudou. Olha como que ela é, olha o Eliel, olha a vida do Luquinha. Então a gente precisa realmente compreender isso. David Otis Fuller, ele nos questiona, diz assim, se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? E a responsabilidade disso que você falou é tão grande, porque acaba não dizendo a respeito só a você. Igual quando você está em algum lugar, você acaba falando algo, rindo, aí os outros falam assim, vigia, varão. Tipo, tem a ver com você também. Você precisa andar santo e limpo, mas qual impacto isso vai gerar na vida de outras pessoas? De repente você está dando um mau testemunho e o cara fala, mano, você não acredita não, mano, esse cara faz essas doideiras, eu vou lá fazer o quê? Quem nunca ouviu a frase de... Imagina a galera lá. Quem nunca ouviu aquela frase? Não, mas, pô, essa pessoa está na igreja. Eu vivo mais certo que ela. Tem gente falando. Não tem gente que fala isso? Infelizmente. Porque fala do testemunho. Fala do meu estilo de vida, do meu lifestyle. E realmente é isso. Se eu desejo gastar minha vida aos pés de Jesus, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso andar com pureza. Eu preciso andar íntegro. Por isso que às vezes é detalhe, cara. Eu falei aqui da carteira de motorista e realmente é. Poxa, a gente está andando com um carro atrasado, sem pagar o IPVA desde 2010. Pô, cara, vai dar ruim. Pô, eu sonego o imposto. Poxa, cara, são coisas que a gente precisa pensar, que a gente precisa realmente colocar no detalhe, porque isso é andar em pureza, porque fala do nosso dia a dia. Denuncie quem você confia. Denuncie em quem você confia. Denuncie o Deus no qual você serve. As coisas, né? As mentiras que a gente conta. Essa daí também foi uma que ele também me deu. Aí. Essas coisas que você fala assim, aquelas mentiras brancas, né? Que Aí. o mundo conta. Você fala assim, a campainha tocou, eu não quero atender, fala que eu não estou em casa. Fala com. Aí. Fala que eu não estou em casa. Então vai, ele ensina a criança, vai lá e fala que eu não estou em casa. A criança aprende. Aprende. Você sabe que a criança está mentindo pra você. Gente. Né? Então esse tipo de coisa também conta muito. Então. O teu testemunho que o Eliseu conta maneiraço, cara. De pouco tempo, assim, na CSN, aí tava ele, o chefe, um outro rapaz lá, o rapaz já era cristão, ele no topo de caminhada assim. Aí eu sei que o chefe lá na sala falou assim, ó, pode ligar quem for aí, se perguntar, não tô aqui não. Aí disse que o telefone tocou, o maluco atendeu. Aí perguntaram, falando de tal, tá aí? Ele falou, pô, tá assim, tá aqui do meu lado. Aí o cara, pô, botou ele com a cara torta, né? Foi atender o telefone e tal, ficou bravo lá. E o cara falou pra ele, se não acabou a ligação, pede pra eu fazer qualquer coisa, cara, menos enquanto os meus princípios. Eu não vou mentir porque você tá pedindo e tal, você me desculpa, mas... Aí ele achou que ia ser mandado embora, francamente, pô, esse cara vai me mandar embora e tal. Aí disse que passou um tempo, esse cara foi até visitar a igreja dele lá, não sei se hoje ele tá convertido e tal, mas o testemunho que ele deu ali, podia ter falado, tá aqui não. Aí ele me falou, não mentir pro cara. Ele pede qualquer coisa, fala mentira. Legal. Achei isso. João, capítulo 4, a gente vê o testemunho da mulher samaritana, né? E a gente vê toda uma cidade sendo convertida por causa do testemunho dela. E quando a cidade inteira chega diante de Jesus, eles falam, a frase que eles falam eu acho muito forte. Olha, nós não precisamos mais que você nos testemunhe, porque hoje nós vemos a Cristo. Hoje nós estamos aqui vendo Deus. Realmente, aquilo que você falava é muito mais. Então o testemunho, ele carrega. Isso, O exemplo sim. carrega. O exemplo arrasta.
Aquilo que você fala, beleza, mas o seu exemplo, ele arrasta as pessoas, a sua conduta, o seu estilo de vida. Então, atualmente, a maior igreja evangélica do mundo é a Yoido Full Gospel Church, localizada em Seul, na Coreia do Sul, com mais de 800 mil membros. 800 mil membros registrados. A igreja foi fundada em 1958 com 5 pessoas e é conhecida por seu grande tamanho, estrutura organizada e forte ênfase no avivamento. Fundada pelo reverendo Dr. David Yong-Shu e Choi Ja-Chiu, estes homens começaram com 5 pessoas, sendo eles, seus filhos e uma senhora, o que os fizeram atingir o patamar atual, jejum e oração. Eles seguiam um modelo de oração baseado no tabernáculo, intitulado, obviamente, de oração do tabernáculo. Então, o primeiro ponto aí, o altar de bronze é igual à cruz. O altar de bronze era uma grande churrasqueira onde o animal fosse posto ali e consumido de baixo para cima. O altar de bronze representa a cruz, e o desejo de Deus é que sejamos gratos pelo sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, nos redimindo dos nossos pecados. Então, eles ensinam um padrão de oração, né? Um padrão de como que eu devo começar a orar. É só um estilo como que eles fazem, tá? Não é que, nossa, agora eu vou seguir esse padrão, agora vai virar um ritual. Não, nada disso. Mas é a forma como eles oravam. Então, como você falou, ser grato por João 3,16, por Jesus, por Deus entregar o seu Filho unigênito. Então, eles eram gratos. O altar de bronze, apontando para a cruz de Cristo. Realmente aquela grande churrasqueira ali, entre aspas, né? Onde o animal era posto ali para ser consumido de baixo para cima. Um altar representando a cruz do Calvário. Então, segunda coisa, a bacia, santificação. Atrás do altar de bronze havia uma bacia para pássaros com uma superfície feita de espelhos. O sacerdote, ao adentrar e iniciar o processo de limpeza de mãos e pés, ele veria pela bacia o seu próprio reflexo. Ao fazer isso, olhamos para nós mesmos à luz da palavra de Deus, como diz em Salmo 139, 23 e 24. Alguém lê para mim Salmo 139, 23 a 24. Isso. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Como somos espírito, alma e corpo, devemos submeter o nosso corpo, mãos, olhos, língua e etc. Depois a nossa alma, orgulho, ganância, luxúria e o nosso espírito, orando pelo fruto do espírito. Examinar a si mesmo é de suma importância para caminharmos com Cristo em santidade. Então a gente precisa fazer essa oração. Deus, sonda-me e vê se há em mim, sonda o meu coração. E o coração é leve, L-E-V, que fala de toda a estrutura do nosso ser, das coisas mais íntimas de quem nós somos. No hebraico é leve. Então a gente vê realmente... Deus, avalie se há em mim algum caminho mau. Nós somos seres tricotômicos e nessa tricotomia tem o nosso espírito, alma e o nosso corpo. Então a gente precisa avaliar quais são os desejos da minha carne. Salomão, ele vai falar que tudo que ele desejou, tudo que os olhos dele viram, ele não é, qual que é a palavra que utiliza? Ele não rejeitou. Mas no fim da vida ele vê que tudo é vaidade. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, qual é o estilo de vida que nós devemos ter? Temor ao Senhor, buscar a santidade. Então, a santificação, ela passa por uma autoanálise. Paulo, ele vai falar sobre isso, né? Antes de você ceiar, avalie. Se avalie, se há algum pecado em você, se há alguma coisa que você precisa se arrepender, para que a gente não venha tomar indignamente do sangue e comer do corpo de Cristo. Isso inclui até o que você citou agora, a questão das coisas que passam a ser percebidas como sonegar imposto, andar errado. Isso também é considerado um pecado que você está... Sim, porque a lei dos homens, a gente precisa andar certo também, né? Eu não vou sair por aí, sei lá, cortando um sinal vermelho. Poxa, eu posso causar um acidente.
E eu posso sofrer um acidente? Imprudência. Paulo ele vai falar em Timóteo, para Timóteo, muitas coisas que até não são pecado, mas ele fala sobre evitações. Timóteo, evite tal coisa. Timóteo, evite entrar em discussões que não precisam. Existem coisas que... Pode falar. Lembrando do vídeo engraçado, os polícias vão tirar o cara da casa lá, né, que não pagava aluguel. Ele é você está lá, está repreendido, não sei o quê. Aí o polícia começa a rir dele e fala, cara, mas você está errado. Isso aí que você está pregando, evangelho, você tem que andar certo, tem que pagar seu aluguel em dia. Aí. Ele não sai, Satanás, o vídeo é engraçado. Aí. O cara, tipo assim, todo errado, querendo... Todo errado. Não sai, Satanás, eu sei que é você que está querendo tirar daqui. Ah, não, Satanás não, cara. Assim, Não paga aluguel. O que Satanás tem a ver? Às vezes Satanás tá lá quietinho, pô, cara, tô nem mexendo com você, cara. Mas, irmão, os outros têm mania de espiritualizar coisas que não são. Exatamente. Essas são coisas naturais. Essas são coisas que a gente precisa colocar em prática. Que a gente precisa avaliar. Deixa eu ver aqui. Poxa, eu não tô pagando essa conta aqui. Poxa, não tô pagando aluguel. Caramba, tô andando com o meu carro todo errado. Poxa, minha carteira tá atrasada, ou então não tem carteira, ou tô andando aí. Aí, a gente precisa vigiar, cara. É a conversão à lei moral, né? Ah, é? A gente volta a ser seres direitos, né? Exatamente. Paulo vai falar, né? Pô, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente precisa avaliar. Isso fala de sondar o nosso coração. É maneiro que pergunta Cezinha. A gente joga futebol terça lá no Arquibancada. Aí às vezes a bola bate em alguém e se ensaia. Aí acontece tipo assim, eu vou pegar na gente e tal, aí o cara fica no meio da dúvida, bateu em quem? Mas eu vou falar, não tira não, você é crente. Aí. Os caras falam, caraca, tá no futebol, não podendo. Pô, bateu. Mas o que você citou é interessante, porque no futebol acontece isso. Aí o pessoal fala assim, pô, minha habilidade do Guarim, porque na época eu tinha o cabelo grande, né? Aí o atacante do Vasco falou, pô, Guarim, pegou e falou assim, irmão, se eu não vi, eu não falo. Agora, se eu tô na jogada, tenho convicção, você pode ter certeza que eu não vou mentir, cara. É uma pelada, é uma brincadeira, eu nem posso e não tenho motivo aqui pra fazer isso. Teve um lance uma vez do Rodrigo Caio, né? Quando ele jogava no São Paulo ainda, zagueiro. Que ele, acho que ele não sofreu a falta, um negócio assim, não foi? Aí ele falou, ó, no goleiro e deu o amarelo pra aquele atacante canhoto do Corinthians, ele ia ficar fora do segundo jogo. Aí ele avisou, né? Isso hoje, por isso que eu tô recordando bem. Aí, olha que doideira. viu? Olha só, já vim preparado pra aula. E a torcida ficou brava. A torcida ficou brava. Porque ele foi justo. Ele falou, não, cara, eu não posso mentir. Vai contra a minha índole, vai contra os meus princípios, igual o rapaz lá do trabalho. Então, terceira coisa, o candelabro, o Espírito Santo. Ao entrar no candelabro, à direita havia o candelabro. Ao entrar no tabernáculo, à direita havia o candelabro. 6 ramificações de ouro saíam de um eixo central e a sua luz nunca se apagava. Nenhuma outra luz brilhava no tabernáculo. E em Apocalipse 4:8, alguém consegue abrir para mim rapidão? Apocalipse 4, versículo 5, na verdade, e alguém abre Isaías 11:2. Vai Apocalipse? Isaías 11:2. Quem abre primeiro, lê aí. Apocalipse 4:5. 4:5. Do trono saiu relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Amém. Isaías 11:2. 11:2. E refusará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de tomar do Senhor. Amém. Devemos pedir diariamente ao Espírito Santo para manifestar em nós sua humildade e sabedoria, entendimento do futuro, conselho para tomar decisões, força para o serviço, conhecimento da revelação, respeito pela santidade e dependência geral do Espírito Santo como Senhor. E Apocalipse mostra aí os 7 Espíritos de Deus, né, apontando como o candelabro, e Isaías descreve 6 aspectos do Espírito Santo, identificando como os 7 Espíritos de Deus. Então devemos pedir por isso, por sabedoria, por conhecimento, realmente temor ao Senhor, por santidade,
Quarta coisa, a mesa dos pães asmos, relacionamentos. Do outro lado do candelabro havia uma mesa de ouro com 12 pães frescos. Cada pão representava a comunhão de Deus com suas 12 tribos de Israel. Paulo diz também sobre isso em 1 Coríntios 10, 17. 1 Coríntios 10, 17, diz assim, ó. 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Nesta área ou fase de oração, devemos clamar pelos nossos relacionamentos, apresentando diante do Senhor. Então a gente precisa orar pelo nosso relacionamento. Como nós somos seres tricotômicos, Deus faz tudo em tricotomia. Então nós nos relacionamos com a gente mesmo, com as pessoas à nossa volta e com o mundo ao nosso redor. Então nós precisamos orar pelas nossa relação em casa, com a esposa, a gente falava ali, né? Relacionamento de família, de casamento, é uma das coisas que mais nos aproxima de Deus, mais nos atinge de certa forma, né? Mais nos prepara, mais nos confronta ao relacionamento. Deus, ele fala para o homem, o papel do homem. Paulo está falando lá, qual que é o papel do homem? Amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa ser o quê? Submissa ao homem, ao marido. Então, às vezes isso é fácil. A gente vê aí numa cultura hoje que a mulher ela precisa desenrolar, fazer o trampo, fazer as coisas. Aí o homem já entra naquela, pô, mas minha mulher vai ganhar mais que eu. E já entra num conflito, aí um quer assumir o papel do outro. E nada contra a mulher ganhar mais que o outro, mais que o homem, cara. É cada um entender o seu papel. É cada um entender, cara, qual que é a minha função dentro de casa. Mas hoje a gente vê o mundo deturpando esses valores, esses princípios, que a mulher ela não precisa só atingir o mercado de trabalho, está inserida no mercado de trabalho, mas ela precisa ser superior ao homem. Ela precisa, não preciso do homem. E ele perde a submissão. O homem perdeu aquele desejo de realmente se doar pela esposa, de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então são coisas que a gente precisa avaliar. A gente precisa realmente colocar isso nos nossos motivos de oração. A relação com os amigos. Poxa, numa pelada lá, tá jogando futebol. Poxa, eu tenho que orar pela minha relação com os meus amigos aqui, mostrar meu testemunho. Não posso chegar por aí dando com o pé no joelho do rapaz, com o pé no peito. Ih, rapaz, fiquei com raiva aqui, me desculpa, é a trava aqui no peito do rapaz. Não, a gente precisa dar um testemunho, cara. Então a gente precisa realmente, ele é o ceifeiro aí, já chega maçando, rapaziada. Não, tem que vir com calma. Então orar pelas relações no trabalho, orar por conversão das pessoas, realmente mostrar seu testemunho, mostrar sua pureza. Então isso tudo passa por isso, por esses tipos de orações. Quinto, o altar de incenso, adoração. O altar de incenso era um pequeno pedestal coberto de ouro, onde o sacerdote oferecia uma porção de incenso 2 vezes ao dia. Esse incensário também era visto no céu. Em Apocalipse 8, 3 e 4 fala sobre isso. Esse período de oração aponta para uma adoração profunda e íntima, apresentando diante do Senhor canções, salmos, hinos e cânticos espirituais. Paulo ele vai falar sobre, quando ele está falando lá em Efésios capítulo 6, sobre as armaduras espirituais, ele encerra falando sobre orar no Espírito, sobre adorar o Senhor realmente no Espírito que edifica nós mesmos e tudo mais. Então nós precisamos apresentar louvores, a adoração ao Senhor, seja orando em línguas, seja com canções, com música, com louvor, a gente apresentar realmente adorações ao Senhor. Levanta um altar de incenso. Olha como que o ambiente muda quando a gente começa a adorar o Senhor. Olha o culto ontem como é que foi, olha que adoração. O louvor teve uma hora que até parou de cantar e toda a igreja estava adorando ao Senhor em uma só voz. Porque a adoração ela move os céus. A adoração ela sobe como um incenso suave às narinas do Senhor. A gente vai pegar lá Josué, ele derruba aquela muralha, né? De Jericó, com adoração. Imagina, uma muralha ser destruída, cair com adoração, com louvor,
com grito, com júbilo. Olha só que loucura, cara. Paulo e Silas, todo machucado na prisão, em Atos 16, e todas as portas se abrem, o cadeado das pernas deles são soltos, por adoração. O que a nossa adoração faz? Ou o que a nossa reclamação faz? O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Mas quem não disse que a gente não está passando 40 anos aí no deserto? Simbolicamente, 40 anos. Eu ainda tenho 27. Mas posso estar passando 40 anos num deserto aí no qual Deus poderia estar... Olha, rapaz, era para você estar nesse propósito aqui. Deus chega para Josué no final da vida dele e fala assim: eu poderia ter conquistado mais coisas. Onde que a nossa reclamação está nos levando? Ou onde a nossa adoração está nos levando? Sexto ponto, a Arca da Aliança, o trono de misericórdia. A área final do tabernáculo incluía o Santo dos Santos e a Arca da Aliança. Evidentemente também há uma arca no céu. Apocalipse 11, 19. Vamos ver o que diz Apocalipse 11, 19. Apocalipse 11. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para fazer propiciação e para interceder por Israel. Paulo também nos encoraja a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Olha 1 Timóteo capítulo 2 aí, que é o texto básico que a gente está lendo. Olha o versículo 1 e o versículo 2. Já até foi. Essa aula era de semana passada. Como estava sem luz aqui, a gente jogou essa aula para hoje. Nos últimos 3 dias. Você não está vendo não? Tá achando não? É, que está na semana passada. Se você não achar, eu te mando de novo. Procura aí. 1 Timóteo 2:1. Diz assim, ó: antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Então, Paulo, ele nos chama a oração, a intercessão. A gente está passando por um período de oração por 3, né? A gente passou por esse período de oração por 3 pessoas. E olha como que isso traz salvação. E olha como que isso, não sei se alguém aqui tem experiência, algum testemunho para falar sobre: poxa, eu orei por 3 pessoas e essa pessoa se converteu. Alguém tem? Não? Ainda não? Mas em nome de Jesus a gente vai ter. Em nome do Senhor Jesus Cristo, também tenho orado por 3 pessoas. No sábado a pessoa veio aqui, veio no culto de jovens, não conseguiu vir no domingo, 5 minutos, 5 minutes. Então a gente teve... O rapaz veio e tal, tá querendo vir para cá, tá querendo vir para local, tá querendo realmente se firmar com Deus. E glória a Deus por isso. Isso passa por oração, isso passa por jejum. O último pedido, o último direcionamento do pastor para a gente foi o quê? Jejuem e orem, aí sim convida as pessoas para vir no culto. Porque o jejum, ele rompe barreiras. O jejum, a adoração, a oração, ela quebra cadeias. E Paulo... E a Bíblia, a Arca da Aliança, o trono de misericórdia nos aproxima desse lugar, nos convida para esse direcionamento, nos convida para esse lugar de orar, de suplicar, de orar pelos reis, de orar pelos nossos governantes, de orar até para aquele governante que a gente não gosta tanto, mas fala para a gente orar por conversão, para que estejamos vida tranquila, para que estejamos vida mansa. Então a gente precisa orar pelas pessoas que nos ofendem. Isso não é fácil, cara. Isso não é fácil. Jesus, ele fala isso no Sermão do Monte, né?
Para a gente orar pelos nossos inimigos. Amar o seu amigo é muito fácil. Amar o seu familiar às vezes é muito fácil, às vezes é difícil. Tem familiar que é difícil. Mas às vezes orar pelo alguém que você realmente ama é muito fácil. Amar aquela pessoa é muito fácil. Mas amar uma pessoa que te odeia, que está te batendo, aquele chefe que está te amassando, falando um monte de besteira a seu respeito, e você ainda ir lá, fechar a porta do seu quarto, e Deus converte o meu chefe, Deus abençoa a família dele, Deus transforma a vida dele. Não é fácil, e isso fala de pureza, e isso fala de integridade, e isso fala de viver o Evangelho. Essa palavra é para mim, cara. Imagina Filipe, capítulo 6 lá de Atos, o cara sendo apedrejado, ele falando que eu estou vendo os céus abertos, eu vejo o Senhor me esperando, braços abertos, eu estou indo para o Senhor, Jesus. E ele chega e a oração dele no final é, não, pelo amor de Deus, eu não vou falar parafraseando, não, vamos apanhar junto aqui. Vem cá para Atos capítulo 6, vamos apanhar junto aqui em Atos 6. Olha a oração desse cara, o cara sendo apedrejado, olha a oração dele. A oração de Estevão. Na verdade, capítulo 7. Vou ler do versículo 54. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do quê? Nossa, Deus do céu. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele. E, expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Talvez a nossa oração fosse: pega ele, Jesus, taca fogo do céu, Jesus, queima esses caras, mata agora, Jesus, faz som, estala, abre o chão, Jesus, agora, vai. Devemos orar também por nossos familiares, por conversões, pela nossa cidade, nação. Aproveite essa estratégia. Aí era da semana passada, a gente já estava na oração por 13. Então, realmente, a gente precisa orar pelas pessoas, orar por conversões, orar pelas pessoas que nos maltratam, mas a gente realmente ser um imitador de Cristo, buscar a santificação. Tá bem? Vamos para o intervalo, comer alguma coisa ali, tomar um coffee e a gente já retorna. Cara, não sei como é que faz, não sei se é só interromper a gravação, deixa eu ver. Você sabe? Interessante quando você está citando sobre esses exemplos que você
Vamos lá, pessoal, vamos voltar. Amém. Vamos para a segunda parte. Irmão, o Rodrigo Caio, depois que aconteceu isso com ele, em 2018 ele foi pro Flamengo, isso foi 2017. 2017 isso? Em 2018 ele foi pro Flamengo, aí aconteceu aquilo tudo lá que a gente já sabe. Aí. Olha só como que isso é. A Reviravolta. integridade, né? Como que dá uma reviravolta. Obrigado, tá? Jejum e oração. Vamos falar de jejum e oração. O propósito do jejum é soltar as ligaduras da impiedade, desfazer as ataduras da servidão e deixar livre os oprimidos e despedaçar todo o jugo. Isaías 58:6. Alguém abre para mim lá, fazendo um favor. Isaías 58:6. Bom, na nossa igreja que a gente tem essa prática de fazer bastante jejum e oração, né? Isso é muito necessário, isso é muito importante para nos aproximar de Deus mesmo, para matar a nossa carne, queimar a nossa carnalidade, né? É algo. Isaías 58:6. Será que não é este o jejum que escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Amém. Jejuar é humilhar a alma, se desviar das coisas do mundo e dirigir o espírito na direção do céu. Uau! Por que devemos jejuar? Um dos motivos, antes de toda e qualquer decisão da liderança. Vamos ler alguns versículos aí. Atos 13, eu já estou em Atos aqui, eu abro. Atos 13, 2 e 3. Olha, a nossa maior referência aí, além de Cristo, são os apóstolos, né? Os discípulos de Jesus. O modo como eles viveram. Atos 13, 2 e 3, assim. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. 14, versículo 23. Diz assim, ó. 14, versículo 23. Eita. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Então, antes de toda e qualquer decisão da liderança, antes de tomarmos uma decisão, seja no envio, no pastoreio e tudo mais, como é a questão da liderança aqui que o estudo está trazendo, mas em todo o tempo nós devemos orar, tomar uma decisão. Jesus, será que é esse trabalho aqui que o Senhor tem me chamado? Jesus, será que eu abro esse negócio? O Senhor está nessa questão aqui? Porque às vezes a gente pode tomar decisões que aos nossos olhos parecem boas, mas para o Senhor não é. Pode nos afastar do relacionamento com Ele, pode nos afastar da igreja, pode nos afastar de servir. Então a gente precisa orar e jejuar. Jesus, o que o Senhor tem para mim? Jesus, eu devo me mudar, fazer uma mudança de Volta Redonda para São Paulo. Eu devo ir para outro país. Jesus, o que o Senhor tem para mim? Eu preciso jejuar e orar. Para aumentar a fome por Deus, nós devemos jejuar para aumentar a nossa fome por Deus. Para aumentar o nosso desejo, igual a gente estava falando, que jejuar é humilhar a alma, se desviar das coisas do mundo e dirigir o espírito na direção do céu. A gente tem, por natureza, o desejo pelas coisas do mundo, pelas coisas da carne, mas o jejum mortifica tudo isso. O jejum nos aproxima de Deus. Porque o jejum não é só abstenção de alimentos, não. Senão, me desculpe, você está sendo bobo. Você só está deixando de comer por bobeira. Olha Daniel. Daniel tinha todo um banquete, cara. Mas ele promove um jejum. E ele se torna 10 vezes mais douto, 10 vezes mais inteligente do que os magos ali daquela época.
ele atinge um lugar de destaque, ele e os 3 amigos. Então o jejum, ele nos santifica, ele aumenta a nossa fome por Deus. Eu preciso de Deus. O jejum aponta a nossa necessidade. O jejum aponta ao Deus que nós servimos. O jejum mostra realmente para a nossa carne: você vai se render ao Espírito. Porque senão nossa carne vai falar mais alto, cara. Senão nossa alma ela fala mais alto. Ai, nossa, estou com uma dorzinha de cabeça. Ai, acho que eu vou ficar em casa, não vou no culto. Às vezes aquela palavra era para você. O pastor vive falando sobre isso, né? Às vezes aquela palavra ia virar a chave na sua vida. Aí você fala: nossa, estou com uma dorzinha de cabeça. Aí você fica em casa. Fala: nossa, hoje eu estou triste. Ai, meu cachorro morreu. Poxa, legal, cara. Pô, eu também já tive cachorro, já morei com cachorro 12 anos, 13 anos o cachorro morre. Mas, poxa, aí no dia de adorar o Senhor, de fazer um jejum, de realmente... Eu lembro quando o pastor anunciou pra gente da equipe primeiro que ia fazer o jejum 52 dias. Eu já estava contando os dias para chegar no 21, ele falou: vai ser 52. Eu falei: quem falou, pastor? O Espírito Santo falou comigo e tal, a gente vai fazer isso. Eu falei: misericórdia, glória a Deus, ai Jesus. Meu café da manhã pra mim é pegado, velho. Café da manhã pra mim é pegado. Ficar de meia-noite a meio-dia, ou de meia-noite a 18, ficar sem café da manhã ou sem almoço, pra mim pega muito. Eu faço café, eu fico sentindo o cheiro, Dói, né? Mas mostra: Deus, eu te quero mais do que o café da manhã. Deus, eu te priorizo mais do que o meu almoço. Deus, minha carne subjuga ao Senhor. Salmos 42, o salmista Davi, ele está falando o quê? Porque está batido a minha alma. Ele está confrontando a própria alma. Porque está batido a minha alma? Espere em Deus que eu ainda o louvarei. A alma não fica batida. Quando a gente jejua, a gente está apontando para a nossa carne, apontando para a nossa alma: eu adoro o Senhor. Então, um outro aspecto do porquê devemos jejuar: a igreja deve jejuar para terem grandes reviravoltas ministeriais. Então, realmente, a gente modifica a esfera, ministerialmente falando. Tudo que aconteceu também esse ano, aí a gente pega, né, como base, jejum e oração modificam as coisas. Então, a nação deve jejuar em tempos de graves problemas. A gente vê lá em Esther, a pastora Rosana falou um pouco sobre Esther ontem, né, no culto. Então a gente pega a Esther ali e ela fala, né: poxa, mas eu não posso entrar no quarto do rei se ele não me chamar, ele vai me matar. Ele tem que estabelecer o centro dele ali, estender sobre mim, me chamar, aí eu vou para o quarto dele, aí eu vou conversar com ele, mas fora isso eu não posso. Aí Mordecai fala: será que não foi por uma conjuntura como essa que você nasceu, que você está na condição de rainha? Então o que ela faz? Ela chama as mulheres, ela chama a rapaziada toda para jejuar. Vamos jejuar para Deus mudar a esfera das coisas. O jejum que ela faz é o pior que tem. É ficar sem tomar água. Ela fica sem comer e sem tomar água por 3 dias. Por 3 dias. É cruel. Daniel já tinha resposta no primeiro dia da oração dele, no primeiro dia de jejum dele, mas existia uma força que resistia. E ele ora, ele jejua durante 20 dias. Por isso que a gente faz jejum de Daniel, por isso que a gente faz jejum de 21 dias. Existem coisas que Deus ele já estabeleceu para a gente, mas que estão travadas na região celestial. Por isso a gente precisa jejuar e orar para as coisas modificarem. Ai, mas eu não consigo. Ai, eu sinto muita fome. Ai, mas me dá dor de cabeça. Ai, mas, lógico, não, eu tenho condição de saúde e tudo mais, ok. Ai, mas não, eu sinto uma dorzinha de cabeça. Ai, mas é suportável. O interessante é que Lucas, aqui, pelo menos comigo, né? Lá, 3 anos atrás, quando eu comecei a aprender sobre isso, jejum e oração, e comecei a praticar, né, com a direção do pastor, para mim era difícil demais. Hoje eu falo: o café da manhã para mim, eu
na hora do almoço, mas eu tenho que tomar café. É incrível. Às 5 eu tenho que tomar café, se eu acordar às 8, às 9 eu tenho que tomar café, se eu acordar bem dia eu tenho que tomar café, e logo depois eu almoço. Eu tenho que tomar café, uma vitamina, alguma coisa ali. Se eu acordar cedo então, se eu tomar café, pra mim é muito doído. Mas aí tinha o jejum, né, de meia-noite até meio-dia, Maria, né? Aí pra mim era doído demais esses 21 dias. Aí depois eu me pegava pra acabar o jejum, eu falava, meu Deus, vai dar 5 da tarde, não comi nada, só bebi água. Quando só eu tô de jejum lá em casa, eu normalmente faço café da manhã também e tal. Então é doído. Quando eu tinha a obrigação de fazer o almoço todo dia, que eu ficava mais em casa, minha esposa trabalhando, às vezes tá de jejum, fazer um almoço aí, não poder experimentar se tá com sal, se tá tudo certo. Eu falo, misericórdia, aquele cheiro de comida subindo. Aí você fala, não, mas só um pedacinho. Só um pedacinho da minha carne, tá morrendo aqui, a gente precisa queimar a nossa carne, cara. Ah, tô de jejum. Então, para haver maior sensibilidade à voz do Espírito Santo. Então, o jejum, ele nos dá sensibilidade à voz do Espírito. Então, eu só vou ser espiritual no dia de culto. Não. O Espírito Santo nos chama a manifestar o reino fora das 4 paredes da igreja. Dentro das 7 esferas da sociedade, a gente fala tanto sobre isso, a gente prega tanto sobre isso. Os 7 montes. Então Deus o chamou, cara. Então como que quando alguém sentar na minha barbearia, o que vai modificar ele? Jejum, oração, para ouvir a voz do Espírito Santo e ter uma palavra de conhecimento. Então uma palavra profética. Quando alguém chegar no pet shop, dentro da sua casa, quando você estiver lá no seu momento, o que eu vou falar aqui pro meu marido, que vai trazer uma transformação para ele, para os meus filhos e tudo mais, o que vai gerar uma transformação? Jejum, oração, nos dá a direção do Espírito. Para mostrar a nós mesmos que quem manda é o Espírito e não a carne, e não a alma. A gente mostra para a nossa carne, ei alma, ei carne, quem manda é o Espírito, porque o Espírito Santo testifica no nosso espírito, o qual clamamos a Pai, Romanos 8. Para viver o sobrenatural, não tem como, cara, viver o sobrenatural sem jejum e oração. Não tem como. Não tem como você querer andar sobre as águas sem jejum e oração. Jesus fazia isso. O próprio Jesus fazia isso. Nossa, mas ele era Deus, ele era aqui, best friend forever do Pai, filho do Pai, veio do céu, não precisava disso. Precisava. Ele precisava se separar, ter um momento de cantinho dele ali, um momento devocional dele. E às vezes a gente não faz, a nossa correria do dia a dia. Você vê como é que eu comecei a citar ali, estampei de novo, mas era com o sentido que eu queria falar aqui. Quando você está fazendo jejum, você acordou 6 horas da manhã, não deu 8, 9 horas, você está morrendo, porque move muito o sobrenatural, o mundo espiritual. Parece que, pelo menos comigo, é assim, né? Nossa, toda hora me dá fome, toda hora eu tô cheio de alguma coisa. Agora e não é quase sempre. Eu passo da hora do almoço sem comer, às vezes eu vou comer 2, 3 da tarde e nem me dou conta. Fico só na água. É só você determinar que vai fazer o jejum. Você falou uma parada interessante aí que eu fiquei pensando agora. Jesus, ele é concebido através do Espírito Santo, né? Nasce homem, carne, e ele estava exposto ao pecado ali, ao mal. Ele não pecou, estava exposto ao pecado. Mas a gente, na nossa condição carnal, o pecado já meio que está embutido na nossa carne. Imagina a gente querer bater de frente sem jejuar, sem orar, a gente vai ser amassado. Jesus, ele passa 40 dias e 40 noites em jejum. Depois disso, o que acontece? Ele é tentado pelo Satanás, por Satanás. Imagina se ele não se consagra antes. Imagina se ele não jejua antes. Verdade. No monte, em Êxodo, capítulo 19, a Bíblia fala que o povo ali temeu. Hebreus vai relatar que Moisés tremeu, todo mundo teve medo. Quando Deus ele vem e estabelece ali a sua voz, e a voz como relâmpagos, como trovões, Deus fala ao meio de trovões, então o povo teme. Mas antes de Deus ele se manifestar, se consagre durante 3 dias. Precisa de uma consagração, precisa de um tempo de secreto, um tempo de jejuar, um tempo de orar, não tenha relação com suas mulheres, não se alimente, não faça isso, não faça aquilo, separação.
E jejuar é se separar para Deus, se santificar. E muitas vezes a gente quer viver as coisas para Deus sem santificação. São as amadurecerias que Paulo deixou, né? Se armar, né? Oi? Tem a ver com aquilo que você falou aqui embaixo. Se não me engano, Paulo deixou essa direção, né? Ali a adoração, né? A adoração move os céus. Então, o fardo da oração. Romanos capítulo 9, versículo 1 ao 3, diz assim, ó: digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser esse versículo dói. Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Olha o que Paulo está dizendo. Em outras versões fala, eu me desejaria ser anátema, para que outros conheçam a Cristo, para que outros conheçam o Evangelho, para que outros possam viver a eternidade. Eu queria ser separado de Cristo. Será que nós pagamos o preço da oração? Será que nós estamos realmente nos colocando na brecha, abraçando o fardo da oração? Você acha que foi fácil para essa igreja, que eu citei no início da aula, 800 mil membros, pagar o preço da oração? Pagar o preço de jejuar? Pagar o preço de realmente abster de alimentação, abster de alguns locais, de alguns relacionamentos, para realmente viver o reino dos céus? Será que foi fácil para Jesus? Será que foi fácil para os discípulos, cara? A gente vê The Chosen, é tão bonitinho e tal, legal. Mas será que foi fácil? Será que foi fácil para Pedro? Pedro, ele ia ter o mesmo tipo de morte que Jesus. Ele fala, não sou digno de morrer como meu Criador, de morrer como meu Mestre. Ele morre ali numa cruz invertida, né? Tiago morre, se não me engano, apedrejado, ou ele que morre com uma espada, agora não me recordo. Imagina, João morreu na ilha de Patmos, sozinho. Será que foi fácil para esses caras? Tiago vai falar que Elias era homem como nós e viveu o sobrenatural, porque ele tinha uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de separação ao Senhor. Só que a gente quer viver isso tudo. A gente abre a nossa boca, Deus, eu quero. Ontem a gente cantou no momento de louvor, acho que todo mundo estava aqui ontem. Não, a gente cantou ontem no louvor, uma música que eu acho muito interessante. E ela fala, agora qual que é a palavra que usa? Tens preeminência em tudo que eu fizer. Sejas o primeiro. Tem uma que eu sou até cismado assim, não, assim, que fala assim, por ele que eu estou gastando. Aí eu penso assim, cara, será que eu estou gastando? Eu estou nada, velho. Perdendo tudo com amor. Com alegria. Dando dos meus dias. Aí. Mas é um louvor que eu mais escuto do que eu. Ela te convida a realmente gastar a vida aos pés de Jesus, a entregar a sua vida aos pés de Jesus. Maria, irmã de Lázaro e Marta, ela aparece 3 vezes na Bíblia. As 3 vezes ela está aos pés de Jesus. Lucas 10, 42, 52, né? Ela está aos pés de Jesus para ensinar, para ouvir os ensinamentos de Jesus. Agora não vou me lembrar o texto corretamente, mas quando Lázaro morre, quando Jesus aparece, ela está aos pés de Jesus para lamentar, para chorar, para clamar. E quando Jesus, em João 12, Jesus está na mesa com Simão e tudo mais, ela está aos pés para adorar o Senhor, para quebrar o vaso de alabastro. Ela entrega tudo aos pés de Jesus. Mas tem uma frase que é do C.S. Lewis, ele fala isso, que a hora que o crente mais mente é a hora que ele canta. Uau. Ele canta verdades que ele não está disposto a viver. Não está disposto a viver. Verdade. E eu estava falando isso com a mulher em casa. Que eu ouvi, né, de um pastor antigo que eu tinha, e
E eu nunca mais esqueci. Isso ficou em mim, né? Então eu tenho muito cuidado. Tem música que eu não canto, não. Tem música que eu falo assim. Deus leva a sério o que a gente Isso declara. aí não é pra mim, não. Será que a gente está disposto a viver isso? A pagar o preço? Tem um avivalista antigo, agora eu me esqueci o nome dele. E ele ora, e a gente tem feito essa oração no Growth com a equipe. Eu agora não lembro o país no qual ele era, mas ele ora, me dê, vou citar Volta Redonda, me dê Volta Redonda, senão morrerei. É a oração que a gente tem feito, nos dê Volta Redonda, senão morrerei. Então, mas será que a gente está disposto a pagar o preço por isso? Será que, como Paulo, eu preferi ser anátema, maldito? Foi o que Jesus foi. Vou pegar o mesmo Paulo, todo aquele que é pendurado no madeiro, Gálatas 3, todo aquele que é pendurado no madeiro se torna maldito. Maldição foi o que Jesus tornou por nós. Martin Lloyd Jones vai falar que Deus, ele botou Jesus como se fosse no outdoor, para que todos vissem o próprio Filho. Isaías 53 vai falar que ele se alegrou. Todavia, se alegrou o Senhor, fazer o moê-lo enfermar. Isaías 53, 10 e 11. Olha só. Deus se alegrou em tornar Jesus maldição, em pregar ele na cruz. Ele não vai ter desculpa no final. A ira do Cordeiro. Mas será que ele vai se alegrar com o resultado? O versículo 11 fala sobre isso. Mas ele vai se alegrar com o resultado ali da entrega dele. Será que a gente está pagando esse preço de oração? Devemos nos colocar na brecha pelos perdidos, assumir o fardo, um sentimento incessante de preocupação pela condição dos perdidos. Paulo desejava até mesmo ser anátema, maldito, condenado, para que os outros encontrassem o caminho da salvação eterna. Será que temos tal chamado dentro de nós, tal chama dentro de nós? Somente os cristãos que têm um fardo de oração se envolverão sem cessar em alcançar os perdidos, pois esse é o coração de Deus. Um fardo de jejum e oração é o fundamento de todo o ministério de sucesso e de toda a devoção pessoal. Olha, estudo bíblico, a importância do estudo bíblico. Olha Hebreus capítulo 4, versículo 12. Alguém lê para nós aí, fazendo favor. Hebreus 4, 12. Eita, já são 9 e 7. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Amém. A importância do estudo bíblico. Olha o que a palavra de Deus ela faz, ela nos atravessa. A palavra do Senhor ela é viva e eficaz, ela é como uma espada de 2 gumes que separa juntas e medulas. Juntas e medulas e o que mais? Alma e espírito. Alma e espírito. Então ela nos divide, ela nos separa, nos corrige. A palavra de Deus ela nos corrige. A palavra do Senhor nos coloca no prumo, nos coloca no eixo, no caminho de que nós devemos andar. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ela nos coloca na direção correta. Como que nós devemos andar? Alinhados. Alinhados com o quê? Com a palavra. Eu sempre pensei isso, desde criança. Eu falei, cara, tem manual de instrução. Antes era em papel, agora você lê um QR Code no celular, você vê um videozinho explicando como é que monta um guarda-roupa, como é que monta uma cama, como é que monta uma cabeceira. Mas antes vinha um manual de instrução, você tinha que ler ali, ler as instruções, ler o desenho, ver a montagem, olhar a foto. Hoje está um pouco mais fácil, mas eu pensava, cara, se Deus ele criou todas as coisas, como é que Ele não deixa um manual de instrução para saber como que a gente vai viver? E se Deus aí é meio esquisito então. Mas não, o manual de instrução dele está aqui, ó. É que a gente deixa aberto em Salmos 93, sei lá, qual Salmos que a galera gosta de deixar aberto. Deixa aberto lá a Bíblia em tal lugar para a Bíblia ficar lá tomando mofo, pegando poeira.
e não lê a palavra de Deus e quer cantar. Tem preeminência, ter domínio. Perdendo tudo por amor e com alegria. João Batista, ele aponta para Jesus. Ele não viu um milagre de Jesus. Ele não viu uma cura de Jesus. Não viu uma transformação de enfermo de Jesus. Quando as coisas começaram a acontecer, ele estava preso. Mas ele aponta para os discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em determinado momento, em João capítulo 3, a gente vê os discípulos discutindo: aquele rapaz lá que você batizou, agora ele está batizando também. Ele falou: não sou nem digno de desatar as sandálias dos pés dele. O importa é que ele cresça ou diminua. E jejum é isso, oração é isso, estudo bíblico é isso. Importa que ele cresça ou diminua. Pode falar. Quando começou a pandemia, tudo fechou, né? Tudo fechou e ficou todo mundo na sua casa. E eu, conversando com Jesus, na cozinha, preparando um almoço, e eu falando com ele, falei: Senhor, a pandemia, o mundo já está condenado, né? O mundo já é a condenação. Falei: mas a pandemia veio para a igreja poder se acalmar, né? Para a gente poder chegar no ponto certo. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: ainda bem, Lilian, quando ele enfatiza meu nome, o negócio é bem Lilian, né? Ainda bem, Lilian, que eu não voltei antes da pandemia, porque se eu tivesse voltado antes da pandemia, você tinha ficado. Porque o morno, eu vomito. Uau! E aquilo foi tão assim, tão impactante, na hora que eu acho que eu nem consegui fazer a comida, mas fiz a comida, acho que até saudável. E eu fiquei, depois desse dia, a minha vida mudou. Minha vida começou, eu comecei a ver, né? Igual eu escutei não vou lembrar o nome dele agora, e ele falou do evangelho de plástico. E eu achei a frase tão interessante, evangelho de plástico. E eu comentei com a minha irmã, falei assim: nós vivemos um evangelho que não transforma nem a nossa e nem a vida do outro. Falei, e era isso, né, que eu estava vivendo, e até pouco tempo, até a palavra do pastor, tá? A palavra do pecado lá, que ele deu um chute, que ele... Falei: Senhor, muda minha vida, muda minha história, né? Eu preciso viver isso, esse evangelho de fato, que é um manual, né? Essa palavra viva, revelada, Cristo em nós, que transforma o ser humano, que vai transformar minha casa, meus filhos. Eu escutei do meu filho. Meu filho falou isso para mim. Eu falei com ele assim: você tem que se apegar em Jesus. Ele falou assim: por que eu tenho que me apegar em Jesus se eu não o conheço? Isso foi para mim como uma faca no peito. E esse dia eu tive a plena consciência do evangelho plástico. Eu falei: Jesus, conhecimento só não transforma ninguém. Mas a vida com jejum e oração, mais a palavra, essa sim, que muda a nossa história. E a do povo, né? Da nossa volta. E Paulo vai falar em 1 Coríntios 3 que nós somos carta viva, né? Nós precisamos ser o reflexo da Bíblia. Nós precisamos ser reflexo do Deus que nós servimos. Então, Oséias 4:6 vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento aqui não está falando só de leitura e tudo, de estudos e tudo mais, mas é o conhecimento de intimidade, de relacionamento, de fechar a porta do nosso quarto, orar, adorar, fazer jejum, ler a Bíblia. Porque ela nos lê, ela nos transforma, como uma espada de dois gumes. Ela nos atravessa, ela modifica o nosso jeito de pensar, de agir. É a palavra de Deus que nos mostra: nossa, então eu não devo mentir, porque na palavra de Deus está escrito que eu não devo mentir. Então aquele que roubava não roube mais, Paulo está dizendo. Então eu tenho que parar de roubar. Então eu tenho que parar de sonegar imposto. Então eu tenho que andar reto, porque a palavra de Deus, meu manual de instrução está me falando. Mas se eu não ler a Bíblia, como é que eu vou me corrigir, cara? Eu vi um rapaz falando outro dia sobre isso no podcast. Ele falou: você não é obrigado a crer no que eu creio, mas o que rege o mundo só está no céu. Se o mundo hoje segue um padrão de certo ou errado, só viria por isso que isso foi escrito. De onde saiu isso? Fala qual livro que você usa.
estabelece. Né? Hebreus 5, versículo 12 e 14 diz assim: pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A palavra de Deus ela deve ser praticada. Ela deve ser exercida, modificada. Modificada dentro de nós, não a palavra de Deus. Pelo amor de Deus, não entenda errado. Mas modificar a nossa conduta, modificar o nosso estilo de vida. Ela deve transformar, estabelecer um padrão. Não ande conforme os padrões desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para conhecer que seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. E Paulo vai falar, mesmo Paulo, Romanos capítulo 10, isso é capítulo 12, 1 e 2, mas no versículo 2, né, na verdade. Paulo, ele vai dizer no capítulo 10 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir do quê? Da palavra de Deus. Mas se eu não leio, se eu não estudo, se eu não busco conhecimento, eu pereço. Eu não conheço Jesus. Como é que eu vou servir Jesus se eu não conheço? Cara, a palavra de Deus está aqui. A minha vida, ela precisa exalar Cristo. Ela precisa mostrar para você que existe Cristo. Que Cristo é verdade. Por quê? Olha para mim. Paulo está falando isso. Será que a gente está no ponto de falar, olha para mim, seja meu imitador como eu sou de Cristo? Isso nos choca, cara. Interação com as Escrituras. Hoje podemos ver grande parte da igreja espera ou que os textos bíblicos sejam mostrados no telão ou levem os seus smartphones, o que sucumbe à interação com a Bíblia. Não há uma observação, memorização, não sabemos mais onde se encontram os textos bíblicos, não se manuseia mais com as mãos ao folhear a palavra das Escrituras. Cara, a gente muitas vezes, onde que está tal texto? E você vai ter que ir lá no índice procurar, vai ter que ficar olhando para um lado e para o outro e não consegue acompanhar. Às vezes o pastor já leu, você não consegue chegar por causa do celular. Ou então fica esperando no telão lá, isso perde a prática. Perde realmente, cara, eu sei onde que está Hebreus, então já abra aqui, antes do pastor ler, já está aberto. Já tem que fazer perguntinha, aí, quem já abriu? Quem não abriu? Escola Farol. Porque a gente perdeu esse manuseio, perdeu essa vontade. Por que eu fiz a dinâmica no começo? Cara, qual é o seu texto bíblico? Qual é o texto que mais te choca, que mais toca em você? Para realmente aguçar esse desejo pelas Escrituras. Para realmente para a palavra nos chocar. Sempre que eu penso, sei lá, que eu estou fazendo muita coisa, eu paro, cara, será que eu estou fazendo com Cristo? Ou se eu estou fazendo por minhas próprias forças? Será que eu estou no growth? Será que Jesus está comigo no growth? Ou só estou fazendo ali porque eu aprendi a fazer? Porque às vezes a gente aprende. A dar uma aula, a gente aprende, cara. Às vezes faz um curso de oratória, você está acostumado a falar, está acostumado a orar, está acostumado a ler, beleza. Mas a Bíblia é só um livro, cara, se não tiver revelação do Espírito Santo. Então cuidado, velho. Não lê a Bíblia como se ela fosse só um livro. Ela é um manual de instrução. Ela é a leitura que o próprio Deus revela e se revela constantemente. O mesmo texto, você vai ler João 3,16, que você é apaixonado. Aí amanhã você lê de novo, você tem outra revelação, você fala, uau! Porque o Espírito Santo nos revela. Então a palavra de Deus ela nos modifica, cara. Então, mas a gente precisa ter interação com ela. A gente precisa realmente... A gente vê lá... Não sei se vocês viram aquele vídeo que ficou famoso no Instagram aí. Ou a pessoa chega... Não é nem brasileiro, cara. Ele pergunta, fala um versículo bíblico. Você é o quê? Você é cristão? Eu sou cristão. Fala um versículo bíblico de cor aí. A pessoa não sabia. Fala 2 versículos de cor aí. A pessoa não sabia. Aí vai perguntar para os muçulmanos, eles sabem o Corão de cor, irmão. E que vergonha falar que eu sou um cristão, eu não sei um versículo bíblico. Eu não vou perguntar para vocês não, mas se questiona, cara, será que eu sei pelo menos um versículo bíblico? Se alguém me perguntar na rua, eu sei 2 versículos bíblicos. Se alguém me questionar aqui do Evangelho, se eu precisar pregar para alguém, será que eu sei um versículo de cabeça? Desde que eu sou moleque, eu comecei a gravar pelo menos um versículo.
para eu ir para o evangelismo, ou se eu estou na fila da padaria aqui e surgiu a oportunidade de eu pregar o evangelho, eu preciso saber pelo menos um versículo de cabeça. Eu falei, não, eu vou gravar agora João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, pai, vou pregar em cima dele. E passava um tempo pregando sobre isso. Eu falei, não, você já está batido, agora eu vou pregar outro. Qual versículo? Eu vou João 10,10. O ladrão veio para matar, roubar, destruir, mas Jesus ele veio para te dar vida e vida em abundância. Então eu começar a pregar sobre isso. Não, agora eu vou gravar Apocalipse 3,18 ao 20, vai falar lá que Deus está à porta e bate. Aquele que ouvir, deixar ele entrar, entrarei, serei com ele, ele comigo. Comecei a gravar alguns versículos para realmente pregar o evangelho, cara. Às vezes, mesmo que você não memorize, você pelo menos lembrar, assim, onde está tal história, quem contou tal história, qual contexto. Do que fala, contextualizar, né? Eu tenho essa dificuldade de gravar. Já aconteceu uma vez de um rapaz estar falando na barbearia que ele precisava de ir na igreja no culto para poder ser crente, que ele tinha comunhão com Jesus. Eu falei, mano, tá errado, velho. A Bíblia não fala isso não, ela nos ensina a congregar, contudo não deixei de congregar. Eu lembrava onde estava, mas na hora eu falei, vou te provar. Pesquisei, falei que na palavra. Aí eu falei, olha só, o que acontece? Cara, se você não quiser ir na igreja, é um direito seu. Contudo, se a Bíblia for sua regra de fé, você está errado. Porque a Bíblia diz isso aqui. Eu creio nisso aqui. Isso aqui para mim é a verdade absoluta. Se você não acredita nisso, está tudo certo. Mas se agora você falar que você é cristão, que você crê em Jesus e não precisa disso, você está errado, mano. E não estou falando de questão de ir no lugar. Eu falei, você se reúne com pessoas para adorar a Deus, para ler a palavra, para ter esse tempo de... Aí eu falei, cara, então não tem discussão, mano. É muito importante você ter interação com a Bíblia, até em momentos como esse. No seu momento devocional lá, seu momento com Deus, pô, você está lendo um versículo aqui, te chamou a atenção, você escreve sobre o versículo? Você precisa aprender a fazer isso. Para que no momento de aperto, poxa, eu tenho no meu celular aqui, eu vou resgatar aqui, calma aí. Aqui, ó, a Bíblia fala isso, eu estava estudando isso ontem, cara, você acredita? Que Deus te coloca a prática, Ele te coloca realmente para... Às vezes você vai ler um versículo e fala, pô, não entendi nada, cara. Aí você chega no momento, numa vivência, e você fala, opa... Eu não devo me estressar, eu posso ficar com raiva, mas não posso irar. Ireis, mas não pequeis, não é isso que Paulo fala? Aí você está lá no trânsito, você vai buzinar, você lembra. Ah, rapaz, eu li esse versículo hoje. Não vou buzinar não. Ô, pessoal, deixa eu ver se pode me cortar, vai. Deus te elimine. Deus te elimine. Oh, Deus te abençoe. Porque a palavra vai te corrigindo, cara. Deixa ele vir, Sacanagem, deixa ele vir. Então você precisa escrever, você precisa ter um tempo ali que, opa, eu vou grifar isso aqui na minha palavra. Essa daqui eu não grifo não, mas eu tenho uma outra lá que é de combate, irmão. É cheia de rabisco. Tem que rabiscar, cara. Tem que ser suas bíblias de combate, cara. Não sai rabiscando. Então prioriza isso, prioriza sua leitura da palavra, prioriza realmente buscar a Deus, cara. E o importante também da palavra é a oração. Orar a Sim, palavra. orar a palavra. Sim, isso é muito importante. Muito importante. A Bíblia é a palavra de Deus e a revelação e certeza de que o autor estará te acompanhando em toda leitura. Nada é tão poderoso quanto uma única expressão em um versículo que se aplica diretamente à vida. Quando eu leio a Bíblia, eu já falei isso aqui, é só um livro, mas quando a Bíblia me lê, ela é poder de Deus. Devemos ter dependência na palavra de Deus para nos direcionar e guiar os nossos passos. Salmo 119 fala isso, né? Salmos 119, vocês sabem esse? 105? Quem sabe de qual aí? Lâmpada. Talvez eu saiba e ele não sei que é 119. É a tua palavra e luz. É a luz para os meus caminhos. Então ela nos direciona. A palavra de Deus nos mostra o caminho certo. Nos mostra a direção correta, como devemos andar. A aplicação das Escrituras. Vivemos em uma geração biblicamente analfabeta. A verdade é essa. Se a gente for pegar aí dados, existem diversos pastores que nunca leram a Bíblia uma vez. Uma única vez.
Tem dados sobre isso. Eu não trouxe hoje aqui não. Posso trazer depois e mandar lá no grupo. Me lembre, por favor, senão minha cabeça esquece. Primeira vez que eu li literatura foi na escola Farol. Então. Por isso que é importante incentivar as pessoas A fazer estudos. A gente precisa ler a Bíblia anualmente. A gente tem um programa aqui de realmente de leitura. De você ler a Bíblia pelo menos uma vez no ano. E tem como, cara. Tem possibilidade. A gente precisa ser graduado na palavra de Deus, cara. Porque senão, Satanás, ele vai nos tentar. Ele tenta Jesus na palavra, mano. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Deus é mesmo. Sou filho de Deus. Eu tinha acabado de sair das águas. Mateus 3,17. Ele sai das águas, um pombo pousa sobre ele. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Esse é meu filho amado em quem me alegro. Aí acaba o texto, entra Mateus capítulo 4, versículo 1, ele é levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto, após 40 dias, 40 anos de jejum. Não é isso? Ou eu estou viajando? Aí ele disse, você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus confronta na palavra. Ele não fala coisa da cabeça dele. Não posso transformar em pão, porque eu nem estou com tanta fome assim. Não, é que eu não gosto de pedra. Não, Jesus não fala isso, mano. Jesus confronta na palavra. E as outras 3 citações, ele fala, pula daí. Ele vai dar ordem aos seus anjos para te segurar, para te guardar, para te proteger. Não tentará o Senhor teu Deus. Falou, tá vendo esse reino todo aqui? Então, eu vou te dar, se você se prostrar em mim, me adorar, se prostrar os meus pés e me adorar. Ele fala, somente ao Senhor teu Deus adorareis e prestarei culto. Sai da minha frente, Satanás. Na palavra, você só tem poder pela palavra, irmão. O poder não está na nossa mão, mas está na palavra. Jesus viveu o que está escrito aqui em Salmos 111, 12, 11. 119, 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente precisa estabelecer isso. Esse amor pela palavra. Esse desejo. Uma interação. Pensar até mesmo em estratégias, em formas. Quando a gente for pregar, poxa, lá no seu GPS, aí vem uma pessoa que já conhece da Bíblia, mas aí vem uma pessoa que não conhece da palavra. Cara, você tem que mirar em quem? Em quem não conhece a palavra. Em quem ainda não sabe das escrituras direito. Então você atingindo ela, o outro vai ser o seu radar, irmão. Já aconteceu isso, de vir uma palavra do GPS assim, direcionada para quem já tem uma certa vivência a se portar como igreja e ter, tipo assim, visitante que não sabia nada. Eu falei, caraca, mano, como que isso aqui, como eu posso dar espaço aplicado? Tipo, sim. Levar essa boa naquela vida, boa nova. Isso aí. Que ele possa entender, né? Às vezes eu busco um exemplo, alguma coisa assim, direcionamento. Sei lá, um apocalipse da vida. De ser candelabro. Eu falo, quem é candelabro? Jogou com quem? Chupou laranja com quem? Não, sabe que Jesus morreu por você, te ama, ele pagou pelos seus pecados, te livrou da morte, da condenação, do sofrimento eterno. Olha como ele é bondoso, olha o que ele fez na minha vida, me transformou, me tirou de ser lavação do pecado. Isso aí. Entendeu? Aí tem muita pessoa que fala assim, mas eu não sou digno, não faço mais, eu não falo, nem eu, cara. Eu sou digno de nada, não, é Jesus. Ele pode. Mas a gente tem o quê? Se arrepender, buscar santificar, caminhar. É igual o Paulo faz, combate o bom combate. Isso aí. Acabei a carreira e guardei a fé. É isso. Esse é o nosso objetivo. 2 Timóteo 4,8, né? Então a gente precisa realmente buscar isso, cara. Buscar realmente trazer essa revelação do alto. E dedicação às escrituras. A prática da leitura diária é fundamental para a transformação de nossas vidas. Por isso temos escolas que nos incentivam a prática de ler anualmente a palavra de Deus e ser por ela transformados. Por isso que a gente investe nisso. Por isso que a gente realmente busca isso, cara. Porque é as escrituras que nos transformam. É ler a palavra de Deus que modifica a nossa vida. É a prática do jejum, da oração, de realmente nos coloca na brecha.
Então a gente precisa realmente se apaixonar por isso aqui. Isso daqui precisa ser nosso manual de instrução, manual de fé e prática, realmente no qual nós gastamos a nossa vida. É isso daqui que nos faz poder cantar. Eu gastarei tudo aos seus pés, Jesus. Perdendo tudo por amor e por alegria, porque eu estou apaixonado pela tua palavra. Porque quanto mais de Deus nós temos, menos do mundo nós temos, cara. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais santo eu fico. Porque a gente começa a pensar, cara, eu não posso gritar com a minha esposa. Eu preciso amar como Cristo ama a igreja. Será que Cristo ele chega e ele dá uns gritos com a igreja? Será que ele chega e dá um cascudo na igreja? Não, calma aí, cara, não posso fazer isso. Não, será que no meu trabalho ali, Jesus ele faz tal coisa? Então a gente precisa pensar, o que nos modifica? É a leitura da palavra, é jejum, é oração. O que modifica as pessoas à nossa volta? É nosso jejum, a nossa oração, é a leitura da palavra, ter ela como nosso manual, é realmente saber, quando alguém nos questionar, não é igual a gente estava falando aqui antes da aula, né? Não é saber tudo. Eles dizem, poxa, semana que vem eu trago isso aqui para você, vou perguntar, vou buscar conhecimento e tudo mais, aí sim eu trago essa resposta, mas você vai procurar isso hoje, na palavra de Deus. Então ela precisa ser o nosso direcionamento. Amém? Ficou claro? A aula de hoje? Muito importante a oração e o estudo bíblico. Alguém tem algo para falar? Quer perguntar algo? Não? É o quê? Eu apanhei só. Nós todos. Você ora para a gente então, Léo? Para a gente finalizar? Senhor Deus, eterno Pai, eu venho te agradecer, Pai, por mais uma aula, por poder aprender mais da Tua palavra, a saber a qual caminho o Senhor quer nos levar, Pai, ter um direcionamento, clareza, Pai. Obrigado por cada aluno da local, por todos que estão aqui presentes, aqueles também que não puderam vir, Pai, que na próxima semana eles possam estar aqui, Pai. Obrigado pela vida do Lucas, que se dedicou e se empenhou no estudo dessa palavra para trazer para a gente, para estar nos ensinando, Pai. Que o Senhor abençoe todas as escolas, seja farol, a local, a vida dos nossos pastores, a nossa liderança, a cada aluno, Pai, que nas próximas inscrições estejam mais pessoas com vontade de estar aqui, Pai, e que o Senhor continue se revelando a nós a cada dia, Pai, e que tudo aquilo que foi aprendido nessa aula a gente venha colocar em prática no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, seja onde for, Pai, e que a gente venha perseverar na Tua palavra, até que o Senhor venha, assim, eu te oro e te agradeço, muito obrigado, meu Pai, amém e amém. Amém. Obrigado pela atenção, rapaziada, Deus te abençoe, em nome de Jesus, vão em paz. Você desliga para nós aqui, ele é o som. Valeu, rapaziada, que show lá.